Ó, vamos falar de um tema da moda polêmico, que é polêmico assim, com o pessoal da cana, né? Etanol de milho, que na verdade não é só de milho, né? A gente fala milho, mas abrange aí etanol de cereais como um todo. Concentração. Hoje todo mundo sabe, né, que a maioria das plantas hoje estão localizadas no Mato Grosso do Sul e Goiás. E não tem jeito. Mato Grosso é o celeiro do Brasil, 70% da produção nacional vem de lá. Mas o que chama atenção é a quantidade de plantas que estão sendo construídas e que já têm licenciamento, tem uma perspectiva nos próximos anos aí de acontecerem. Então, assim, a gente tem 16 anunciadas. Isso daqui é um dado da UNEM, que é o instituto, vamos falar assim, né, a União, da entidade hoje que regula o etanol de milho. Mas não é real. Porque a gente já tem novas plantas, essa semana, por exemplo, a Coamo já anunciou, a gente já sabia, mas oficializou, e outras mais que já estão em voga, que estão em fase já de liberação de licenças ambientais. Aqui eu só exemplifiquei, só para vocês saberem as plantas. Muita gente não sabe a localização correta delas, das plantas que são implantadas. Gente, eu não me apresentei. Olha, eu fui na preocupação do tempo. Eu sou a Ágata, eu sou diretora comercial da Fertron. Eu vou falar o que é a Fertron rapidinho, mas a Fertron, o forte dela é em automação e elétrica. Somos líder nacional em automação no setor sucroenergético e somos muito fortes no etanol de milho. Por isso que a gente veio aqui com essa pauta. Praticamente 70% dessas plantas nós que fizemos. Tá, vamos falar de processo. Eu acho que muita gente aqui já conhece de cabo a rabo, sabe dar aula muito melhor que eu, então eu não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Mas o que eu queria chegar? Produto, dinheiro, faturamento. Então a gente está falando aí de possibilidades, de rentabilidade, de faturarmos com etanol, óleo, ração seca, ração molhada, CO2 e energia. Porque eu sou uma entusiasta do milho e já não é de agora. Para vocês terem um retrospecto aí, a primeira planta do Brasil foi a Cereale, que é uma planta pequenininha de 2008. Depois a gente pula para a Usimate, que foi em 2011. E aí na sequência vieram algumas, Porto Seguro, Santa Helena de Goiás e mais algumas outras menores, que foram baseadas aí no projeto Flex. Depois a gente tem a FS em 2017, que veio numa concepção de Greenfield, que mudou assim, essa ideologia do mercado, fez uma disruptura, vamos falar assim, com uma tecnologia americana. Como que a gente vem trabalhando hoje, como que a Fertron vem se posicionando no mercado? Hoje a gente trabalha com uma tecnologia brasileira, nós temos consultores parceiros, temos uma equipe de fornecedores e a gente trabalha em conjunto em prol de uma solução. Então, nós temos diversas plantas que nós fizemos. Nesse momento, estamos fazendo 6 plantas de etanol de milho, inclusive depois eu vou mostrar rapidinho um case. E por que eu gosto tanto de trabalhar com milho? Ele nasce automatizado. Assim, a gente está falando da cana e, claro, eu venho desse setor também, mas o nível de automação hoje que a gente está empregando é muito maior. E eu estava até discutindo com o Josias isso, a nível de controle avançado, o que a gente pode fazer nessa indústria de cana? Porque também a gente não tem implementado. E eu falei assim, vamos mudar isso, vamos mudar essa sistemática, não tem porquê. Porque assim, a base, o nível de automação hoje, de instrumentação que a gente usa, é muito grande e até muito superior que o que a gente emprega numa indústria de cana-de-açúcar. E isso acaba tendo, vamos falar assim, uma rentabilidade, uma redução de custo operacional muito grande. E a gente sabe que hoje o problema maior é mão de obra. Milho, um ponto assim que eu acho importantíssimo é a questão da gente poder moer o ano inteiro. Mas eu não quero moer, se eu for uma flex, eu não quero moer o ano inteiro. Você não precisa.
mas você pode fazer um período com cana e um período para milho. E a gente tem um armazenamento que a gente tem de 2 até 3 anos. Então, a gente tem a possibilidade. Se você não quiser moer, você não molha. Tem cliente meu que opta. Às vezes ele vai para o sorgo, às vezes ele vai para o milho, às vezes ele espera. Então, assim, você tem alternativas. E hoje, quem é da indústria de cana sabe, a gente precisa de tudo e um pouquinho mais para sobreviver e ganhar um pouquinho. Não que os rendimentos sejam ruins, mas se você tem a possibilidade de agregar mais tecnologias, agregar mais equipamentos, por que não? O que mais? Tá, vamos falar de volume. Então, assim, a indústria, isso é da Conab até novembro de 2024. A gente estava com uma produção de 7,2 bi. Sendo que o etanol de milho já representava 20%. Hoje, ele está muito maior. Ó, a gente fechou o ano de 2025 e 8,2 bi, e a gente tem uma projeção da UNEM para daqui 10 anos, vamos falar assim, de 16 bi. Eu questiono esse número. Eu falo que é irreal. Você vai falar, por quê? Você acha que não vai chegar? Não, eu acho que esse número vai dobrar. Você tá louca? Tô louca. Mas vamos fazer uma conta básica aqui? Se a gente pensar numa indústria flex, hoje, quantas usinas a gente tem no Brasil? 370? 350? Vamos facilitar a conta. Pega uma planta de 500 toneladas dia, que é uma planta que, ao nosso ver, em estudos, a gente considera uma planta economicamente viável no balanço. Faz uma multiplicaçãozinha aí, uma conta de padeiro. Quanto que disso daqui a gente pode ter? Se a gente conseguir fazer essa transformação da indústria de cana para essa indústria aqui, a gente dobra esse percentual em 10 anos. E como que a gente não vai fazer isso, gente? Os Estados Unidos, a gente tem 200 plantas com 60 bi. Por que o Brasil não vai chegar no dobro disso? Então, assim, nós temos muito para crescer, muito para evoluir. Aí você vai falar para mim assim, ai, Agatha, mas é lei da oferta e da demanda. Peraí, gente, vamos abrir a cabeça um pouquinho? A gente está falando de SAF, que foi muito bem falado ontem. A gente está falando de combustível marítimo, que ninguém falou. Então, assim, fora óleo, etc. As perspectivas são muito grandes. Então, assim, eu creio, e daqui a 2 anos, Josias, você me convida, eu vou vir aqui no palco e falar assim, olha, a gente já tem mais tantas usinas flex rodando no Brasil. Isso não é promessa, isso é realidade. Eu mesmo, na Fertron hoje, eu converso muito com meus clientes e eu já tenho uma gama de clientes em que a gente já está fazendo esse desenvolvimento para o próximo ano. Então, assim, tudo é fase. A gente veio aí de uma tendência forte, estamos numa tendência forte de preço de açúcar, então os investimentos em fábrica, eles estão ocorrendo, é a realidade, só se fala disso. Só que qual que é o próximo passo? Esse é o próximo passo. Se a gente já tem a destilaria pronta, com processo bom, automatizado, se a gente já tem uma cogeração de energia, se a gente já tem fábrica de açúcar, esse é o próximo passo. Então, a gente vai falar disso, vamos falar de fábrica de óleo, CO2 e tudo que gera rentabilidade dentro de uma planta. Esses dados aqui eu puxei da UNEM, mas hoje a gente nem fala mais em dados deles, mas assim, a gente está falando em 430 litros por tonelada, 280 a 300 quilos de DDG. Então, esse valor, essa projeção é muito maior. Então, eu já comentei quanto que dá. A gente tem 1 tonelada de milho, especificamente. A gente tem uma conversão de 285 quilos em DDG, uma 435, isso é tudo média, tá? 435 litros em etanol, a gente tem 18 quilos de óleo. Fora CO2 e exportação de energia elétrica. Aí, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um estudo de um caso, de um caso real, vamos falar assim, de um cliente meu. Então, a gente tem uma planta de 1.000 toneladas dia.
Qual que é o período de operação? 365. Vamos fazer uma continha aqui. Quanto que ela vai render? Então, a gente está falando de uma litragem de 430 mil litros dia, um DDG de 290 toneladas dia, uma produção de 18 toneladas dia de óleo bruto, uma exportação de 2,5 mega. Quanto que a gente vai consumir de milho? 355 mil, mais as sacas, 5.900.000. Bom, etanol hidratado, 5.916.000. Qual que é o volume ano? 152 milhões de litros. Óleo, 102 mil. Energia exportada, 886, nesse estudo especificamente. Dá para aumentar? Dá. Aí entram outros fatores, né? Biomassa, 200.700. Tá, agora vamos falar em dinheiro. Quanto que custa essa planta? Uma planta full, completa, do zero, exatamente nessa tipologia, 648 milhões, hoje. Se a gente falar do investimento numa planta flex, quanto custa hoje? 448 milhões, 200 milhões a menos. Tá. E aí? Full, 122 pessoas na operação. Flex, 22 pessoas na operação. E eu acho que é esse o pulo do gato, porque você vai aproveitar suas oficinas, utilidades, tudo que você puder aproveitar, você vai utilizar. Se você tiver caldeira, você já está ganhando aí. É que é difícil, né? Nunca sobra vapor no raio da caldeira, então tem sempre que comprar uma nova aí. Então, vamos lá. Quanto que isso vai te custar? Milho. Aí a gente fez uma proporção. Você vai gastar 354 milhões, o custo. Valor da biomassa, aqui a gente considerou na full 100% cavaco e na flex utilizando bagaço. Claro que existem mudanças, vamos falar assim, às vezes você não consegue ter sobra de bagaço, então você acaba complementando com o cavaco, que impacta aí no seu EBITDA final. Custo de capital. A full vai ser mais cara, obviamente, porque na flex você já está utilizando parte do que você tem. Aí, insumos, o tanto que você vai gastar e quanto que isso gera, que eu acho que é o mais importante, né? A receita no final. Então, assim, EBITDA anual. E numa full, a gente está falando de 145 milhões. Numa flex, 174 milhões. Então, assim, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Claro, é um investimento alto? Mas a gente está falando numa planta de 1.000 toneladas dia. Por que não, talvez uma de 500, que é o que a gente vem trabalhando com muitos clientes? Só que tudo é caso a caso. O que serve para um não necessariamente serve para o outro. Então, assim, um ponto que a gente sempre conversa, quando tem uma implantação, localização, não tem nem o que falar, logística, ponto-chave, preço de cavaco, preço de milho, mas, assim, o que importa também, que isso é um ponto importante, tecnologia. Então, quando a gente fala de equipamento, importa muito se você vai colocar uma fábrica de óleo, se você vai colocar a evaporação, o que você vai considerar de equipamentos. Então, assim, isso influencia no seu preço final. Então, a sua indústria, ela, dependendo do seu nível de investimento, o que você colocar, ela pode ir de 100 a 0. Depende do que você quer e o tanto que você pode gastar também. Eu vou contar um case aqui, e aí agora eu vou falar um pouquinho da Fertron. Esse é um case que a gente está fazendo, inclusive devem ter fornecedores aqui que estão participando desse projeto, em Itapurá, Mato Grosso. Uma primeira fase de 1.000 toneladas dia dessa planta de milho, uma planta greenfield. Nós estamos startando já em fase de startup, então agora em prazo final é julho, para a gente ter ela 100% comissionada. E nesse caso, a Fertron, ela fez 100% do projeto. Mas o que é 100% do projeto? Desde engenharia conceitual, elétrica e automação, todos os painéis de controle, fornecimento de PLC, que inclusive é o nosso, que é o PLC Citrino,
fornecimento de toda a elétrica, todos os painéis elétricos e todos os estudos da planta, toda a montagem de infraestrutura de elétrica e automação e comissionamento. Ah, esqueci. Todos os materiais de campo e instrumentação. Então, assim, 100% da instrumentação Fertron. Hoje é a nível não só de usina, que a gente vende muito, graças a Deus, mas em plantas de etanol de milho, a maioria utiliza a nossa instrumentação. Quando eu falo instrumentação, o que eu estou falando? Medidores de nível, transmissores, pH, nossa, uma infinidade de produtos hoje que nós investimos muito em tecnologia, a gente é muito preocupado com precisão. Então, assim, os nossos equipamentos, eles têm um nível de precisão que se adapta a qualquer setor, mas que vai muito bem a nível do etanol de milho. Que mais? Temos tempo? Não. 3 minutos. Então dá tempo. Isso daqui foi abordado um pouco ontem, mas assim, eu acredito muito no futuro do etanol. E por quê? Não vou falar governo, tá, gente? Mas eu acho que existem muitas políticas, existe um lobby muito grande para a gente fazer essa abertura de mercado e ter respeito dessas políticas públicas. Inclusive está aí, né? O programa Otto, o RenovaBio, isso daí já aconteceu e está ajudando. Eu assumo a diretoria da Ciesp mês que vem, junto ao Paulo Scaff, e a minha bandeira com ele foi exatamente essa. Vamos abrir as portas do etanol de milho. Vamos pegar essas indústrias e transformar em flex. A mesma coisa, CO2, assim, eu não vejo como a gente ir fora desse caminho. Essa é a tendência de mercado. Então, assim, quando a gente fala em tecnologia, o mercado brasileiro, ele é inovador. A gente pega desde a nossa base de veículos. Gente, quem tem um programa Flex que a gente tem, e a gente já está migrando, estamos migrando para o híbrido Flex mais elétrico, mais o uso do biocombustível. O que o Brasil tem, ninguém tem. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de olhar para o outro e falar assim, nossa, mas os Estados Unidos é referência, a tecnologia americana é referência. Não, a tecnologia brasileira é referência. Nós estamos em constante evolução. E outro ponto importante, não existe projeto igual ao outro. Se eu pegar desde os primeiros projetos que a gente desenvolveu para agora, a modificação é absurda. E de uma planta para outra, essa primeira fase da RRP, eu já estou na segunda e já fechei a terceira deles, que é 2027, a nova planta deles, que é Parecis, desse grupo, é absurdo. A gente está, não, vamos mudar posição de medidor de vazão, vamos fazer isso, vamos agregar isso. O Gilvan está aqui, ele está fazendo o projeto, ele é mentira? Então, assim, a gente está em constante transformação, melhoria. E isso é know-how, gente. Isso é know-how. A Fertron tem 43 anos de mercado e ninguém nasce sabendo. Tudo é aprendido. Então, a gente tem que aproveitar o que é o melhor dos fornecedores e poder fazer o melhor. E assim, e tendo noção também do que já fez, né? Tendo um mercado, um parque consolidado. Então, assim, tecnologia, não tem o que falar. A gente está crescendo, esse setor, ele é o futuro aí nessa fase de transição energética que a gente está passando, e não tem como. O Brasil é protagonista. A gente está chamando o Brasil de a nova OPEP. Eu comentei isso, né, da produção dos Estados Unidos. Ontem foi falado bastante do SAF, eu acho interessantíssimo. E, assim, é algo que eu vejo a procura muito grande, inclusive dos Emirados Árabes, com olhos para o Brasil, justamente para essa demanda de SAF. Então, assim, não tem como a gente não estourar.
América Latina, falando muito brevemente, a gente tem o Paraguai é referência, sim, por causa da Impasa, tem movimentação nesse sentido, tem projetos acontecendo, a gente fez um projeto na Guabirá, inclusive, né, Pepo, na Bolívia, que foi uma planta flex, só que com sorgo, Uruguai também, fizemos a LUR, então, assim, a gente vê uma movimentação nesse sentido, não é tão grande igual o Brasil, mas há. Existem os problemas energéticos que a gente tem, a Colômbia falou um pouquinho aqui, também rapidamente, mas todo mundo tem. Então, está todo mundo nesse mesmo caminho. Inclusive, foi falado ontem, né? A Colômbia também está com um programa de aumento da porcentagem do etanol no combustível. Isso, assim, já tem um trabalho para que essa porcentagem passe para 30% no Brasil. A gente já está falando em 35% no Japão, já estamos falando de aumento na China. Então, assim, tem uma projeção internacional muito favorável e tendenciosa para esse crescimento de mercado do etanol de milho, ou etanol de cereais. Aqui eu coloquei, eu não sabia se ia ter tempo, acabamos, mas só para vocês terem um parâmetro. O Brasil consegue ter 2 safras. Estados Unidos tem uma. Claro, a produtividade é diferente, mas, caramba, a gente tem possibilidade de 2 safras, a gente tem a cana para complementar e a gente não vai ser superior. Então, assim, o meu recado aqui é justamente para que possamos abrir os olhos e mudar a nossa concepção. Porque eu já cheguei para muitos clientes, não, o valor do milho está muito alto, não faz sentido. Gente, é matemático, vamos fazer conta? O valor depende do valor agregado no final. Se o valor agregado no final pagar, por que não? Então, é isso. Queria... aqui, deixa eu falar antes, algumas referências, né, de clientes que a gente fez, que a gente trabalha. Obrigada. Obedeci o tempo, hein? Excelente. Obrigada. Fica aqui mais um pouquinho com a gente. Como assim? Tem pergunta para você. Tem pergunta. Quer colocar no telão, por gentileza? Quais são os primeiros passos, então, que uma usina deve dar para ter uma planta flex? Primeiro, ligar para a Fertron. Ponto. Liga para mim. Não, eu acho que é o que eu falei, cada caso é um caso. A gente tem que ir analisar o que a planta tem, ver o tamanho, fazer um estudo exatamente do que ela precisa, qual que é a conta do que para de pé, analisar os equipamentos dela e traçar uma solução, ver a viabilidade dessa planta e propor para o cliente. E dessa forma, olha, o projeto vai custar tanto no final, assim, assim, assim. Eu vou te garantir uma rentabilidade de tanto, e assim, isso é uma coisa que a gente conversa muito com os fornecedores, a gente não promete, o que a gente prometer a gente vai cumprir. Então, a gente está tendo uma performance muito superior do que aquilo que a gente vem colocando na mesa com o cliente. Como lidar na originação do milho em usinas flex, tendo em vista a grande área de cana plantada, principalmente em São Paulo? Essa pergunta é excelente. E assim, eu estava com o presidente da ProSoja e a minha discussão foi exatamente essa. Ele falou assim para mim, Ágata, nós não vamos virar a cultura de cana. Eu falei, mas quem falou que você vai virar a cultura de cana? Não foi isso que eu estou propondo. A cana não tem jeito, a gente está numa disputa absurda por áreas, vocês sabem, principalmente São Paulo, aí como que eu vou falar, não, vira para o milho? Não, a gente vai trazer. Vamos trazer do Mato Grosso? Vamos trazer de outras áreas? Por que não? A gente está vendo, eu não falei disso, mas a gente está vendo as cooperativas aí, inclusive estamos fazendo uma em Santa Catarina, que é a Cooper Campus, que é a maior cooperativa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o pensamento é exatamente esse. Ele produz milho, ele tem o estoque, tem o armazenamento, mas ele também vende. Então, ele está preferindo que grande parte desse milho ele traz do Mato Grosso, processa, agrega valor e vende, porque ele tem condição de vender um óleo no final,
agregar em outros produtos para a cooperativa. Então, um outro ponto forte aí, a gente vai ver uma virada muito grande de mercado das cooperativas. Excelente. Tá Muito bom? obrigado, Agatha. Obrigada. Uma salva de palmas para ela. Excelente participação.